hebraísmo, é um modo de falar. Pega um nordestino e coloca ele no meio de um monte de paulista, né? Paulistas típicos daqui, né? De tradição de origem italiana, origem europeia, alguma origem europeia. O modo de falar é distintivo. Você distingue o nordestino fácil. Por exemplo, pega um advogado lá, um advogado aqui, né? Sim, mesmo que os dois tenham formação alta. Não é uma questão de erro. Não é uma questão de erro de fala, como alguns ignorantes pensam. Mas é uma questão de característica regional, regionalismo. Regionalismo não é erro. Inclusive, erro não é regionalismo. Falar errado é falar errado, tanto para o paulista, quanto para o nordestino, quanto para qualquer um. É falar errado. Agora, regionalismo é um sotaque, ou o uso de algumas palavras que são típicas de lá, que não são típicas aqui, né? Então, o que acontece? Essa característica que a gente exemplificou é Lucas dentre os judeus que escreveram. Os judeus que escreveram textos bíblicos, diferenciando-se da característica singular do texto de Lucas. Lucas evita os hebraísmos na sua narrativa, somente quando está citando uma afirmação judaica. Aí ele se submete à forma de escrita judaica. Um texto da Septuaginta, por exemplo. E o caráter universalista. Mateus, muito voltado para os judeus, né? Pedro, muito voltado para aqueles cristãos romanos. João, muito voltado para debater a questão do Cristo divino humanizado também, o verbo divino encarnado, né? Mas também carregando muitas características hebraístas na linguagem dele, e um grego muito simples, diferenciando-se de Lucas, que tem um grego muito erudito, e a questão universalista. Lucas visualiza o mundo no geral, principalmente o mundo gentil, diferentemente dos judeus que estão buscando afirmações e comprovações de Jesus dentro da ótica judaica. Lucas não tem compromisso com isso. Lucas está apresentando Jesus, os fatos em relação à vida dele, para o mundo, através de quem? De Teófilo, o excelentíssimo Teófilo. Então, para o excelentíssimo Teófilo, Lucas faz uma pesquisa meticulosa e constrói um evangelho numa característica textual impecável, e apresenta esses documentos a Teófilo. E Teófilo era uma pessoa importante para a época. Mas eu faço essa afirmação aqui, que esse evangelho não tinha o objetivo de ser um evangelho particular para Teófilo. Teófilo é a pessoa a quem foi endereçada, mas o objetivo era que esse evangelho atingisse o maior número possível de pessoas muito ligadas aí ao mundo grego-romano, ok? Então aí passamos para o local, data da composição, e local e data da composição, tá? E aí o que temos? Evangelho de Lucas. Poucas certezas, porque não temos muitas evidências. Então o que temos? Quanto ao local da decomposição desse evangelho, não há nenhuma tradição que seja antiga. Alguns estudiosos têm cogitado os seguintes locais: Cesareia, tá? Aí Cesareia, temos aqui, a região da Cesareia, aqui é a região da Judéia, ao sul, Samaria no centro, e aqui é a região da Cesareia, em volta aqui perto da Galileia, né? Aí temos a região da Cesareia, Acaia, que é esta região sul aqui da Grécia, tá? Uma região muito importante aí da época. Decápolis, em volta do mar da Galileia. Ásia Menor, tá? Ásia Menor, o que temos mais? E Roma, sobretudo Roma. Então existe uma tradição que diz que é possível o Evangelho de Lucas ter sido escrito em Roma, enquanto Lucas acompanhava Paulo em suas viagens, tá certo? E aí temos aí essas possibilidades, mas nenhuma dessas hipóteses é amparada por qualquer argumento sólido e convincente. Sendo assim, a única coisa que podemos falar com certa segurança é que esse evangelho foi escrito em algum lugar fora da Palestina. É a única afirmação que ele consegue fazer por causa dos temas elencados aí em Lucas, e ele não está apegado a muitas características presentes em outros textos judaicos. Por exemplo, João é tão forte as evidências de que João é testemunho ocular, que ele faz citação de aspectos muito particulares da região. Por exemplo, sobre o tanque de Betesda. João descreve o tanque de Betesda de uma forma que o mundo só pôde comprovar aquela afirmação
é séculos depois, quando surge a arqueologia moderna, já em 1700, 1800 da era cristã, quando empreendem pesquisas arqueológicas aqui, e nas escavações de Jerusalém descobrem o tanque de Betesda. João falou dele no seu evangelho tranquilamente, porque João esteve lá. Então ele é um testemunho ocular muito comprovado. Lucas não dá tanta ênfase a esses aspectos, porque Lucas é um gentil, ele tem compromisso com a verdade e não pretende cometer erros no seu evangelho, né? Então temos aí características diferenciadas do evangelho de Lucas, escrito provavelmente entre 60 e 70 da era cristã, ok? Escrito entre 60 e 70 da era cristã. Quem era Teófilo agora? Questão acerca de Teófilo. Quem era Teófilo? Duas teses principais em torno desse personagem. O nome Teófilo significa aquele que ama a Deus, tá? Teo e filo. Filo, por exemplo, de filosofia, né? Amigo do conhecimento, amigo da sabedoria. Então, uma junção, Teo e filo, né? Amigo de Deus. Teófilo, aquele que ama a Deus, ou amigo de Deus. Até hoje ninguém sabe dizer exatamente quem era o tal Teófilo, referido por Lucas. Se era uma pessoa, um foco do cristianismo primitivo, ou até nossos piedosos cristãos em todos os lugares. Então tem a questão em torno aí de Teófilo. Pessoa, aqueles que afirmam ser Teófilo uma pessoa, acreditam que foi algum irmão de situação social importante. Então, quem defende que é uma pessoa, usa, por exemplo, aquela parte que Lucas fala, ó excelentíssimo Teófilo. Então, se ele dissesse somente Teófilo, nós teríamos aí a afirmação amigo de Deus, num contexto solto, né? Escrevo a ti Teófilo, facilmente poderia ser entendido. Escrevo a ti amigo de Deus, escrevo a ti amigo do Evangelho, né? Amigo do Senhor Jesus Cristo, amigo da pessoa divina. Mas como, além de colocar Teófilo, ele coloca um adjetivo, coloca que ele uma qualificação desse Teófilo, coloca ó excelentíssimo Teófilo. Nós temos aí Lucas especificando mais acerca daquela pessoa. Ele não deixa aquela designação num aspecto geral, qualquer Teófilo, qualquer amigo de Deus. Ele fala que este Teófilo é alguém excelentíssimo, e ao usar essa forma de tratamento, não é à toa que ele usa isso. Isso na erudição greco-romana era uma forma de tratamento para alguém com uma posição social importante, relevante na sociedade. Então, com isso, temos que Teófilo possivelmente era uma pessoa importante no contexto grego-romano, ou uma pessoa da política, uma pessoa de posses, ou uma pessoa importante dentro do mundo grego, da filosofia, né, do conhecimento, e era uma pessoa de grande relevância para a época, possivelmente até o mecenas de Lucas. Alguém levanta essa teoria, que ele fosse o patrocinador de Lucas dentro do seu ministério, né? E o mais importante, era uma pessoa que estava vinculada ao cristianismo de uma forma muito séria, uma pessoa vinculada ao cristianismo, uma pessoa para quem Lucas escreveu, e não somente escreveu, ele elaborou uma ampla pesquisa, tanto para a composição do Evangelho, quanto a gente vai ver na continuidade aqui, a composição de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro histórico da igreja. Então Lucas, com isso, a gente pode levantar aqui essa hipótese. Lucas estava escrevendo alguém importante no contexto social, né? Alguém com condições de influência, de muita influência na época, e alguém em quem ele estava confiando para propagar esta mensagem, para ser o zelador desta verdade, né? Para cuidar dessa verdade, preservá-la. Então Lucas empreende uma grande pesquisa e endereça para este Teófilo, que ele chama de excelentíssimo. E com isto ele acreditava contribuir fortemente para a preservação da tradição, a preservação da verdade. Então, com isso, geralmente a tese que fala acerca de Teófilo como uma pessoa prevalece, mas outros preferem entender que era um grupo. Uns poucos acreditam que Teófilo é, na verdade, uma forma metafórica de dizer que o Evangelho é destinado a todos os amigos de Deus, conforme a ideia expressa neste nome. Então, mesmo que a gente adote a teoria de que Teófilo é uma pessoa, ó excelentíssimo Teófilo, alguém importante na sociedade da época,
Isto aqui não se perde completamente, porque ao Lucas escrever para Teófilo, não temos um evangelho particular, não temos um evangelho exclusivo, temos um evangelho confiado a uma pessoa importante, que poderia tornar aquilo amplamente difundido, poderia zelar para que essa tradição fosse propagada. Com isso temos o evangelho sendo endereçado a uma pessoa que iria cumprir o objetivo de propagar para os grupos. Então, de certa forma, a teoria dos grupos também acaba sendo preservada dentro desse enfoque. Na continuidade, como eu já havia falado, vamos ver Atos. Exatamente. Então, perdão. Atos, logo passando aqui, ó, a narração de Lucas, vem João. Vamos ver aqui a página de Atos. Aqui, na minha, tá página 43. Dá uma olhadinha aí, página 43. Essa aí, né? Então, na página 43, temos aí a continuidade, né? Vamos pular momentaneamente o Evangelho de João, para poder pegar o livro de Atos, dar continuidade do Evangelho de Lucas, pelo fato de ser o mesmo autor e apresentar características muito semelhantes. Então, temos aí o livro de história por excelência do Novo Testamento, que descreve os eventos ocorridos entre 30 e 60 depois de Cristo. Então, a primeira coisa que temos que observar aqui é um fragmento antiquíssimo aqui do livro de Atos dos Apóstolos, tá? Um fragmento muito antigo de Atos dos Apóstolos, provavelmente aí do início do segundo século aí da era cristã. E aí temos a questão dos eventos. Existe uma distinção entre a época de escrita e a narrativa dos eventos. Então, a época de escrita provavelmente foi um pouco depois disso aqui, né? Com certeza depois de 30, né? 30 é o início da propagação com a oralidade, né? A prevalência da oralidade dentro da difusão do Evangelho. Então 30 é o período da oralidade. Seguido ao ano de 30, temos aí o começo dos primeiros Evangelhos. E aí vemos lá Marcos, né? entre 60 e 70, né? Talvez 50, mas não pouco provável, tá? E aí temos entre 30 e 60, é aquilo que Lucas está descrevendo. Ele está falando sobre fatos ocorridos entre 30 e 60, tá? Até um pouco mais do que 60. Só que o Evangelho tendo sido escrito um pouco tempo depois, como a gente vai ver lá quando falar sobre local e data. Paulo e Pedro são os protagonistas das narrativas, e por isso esse texto é a chave para a compreensão das epístolas. Então, o que temos aqui nesse primeiro enfoque? Paulo e Pedro. Temos que o livro de Atos é de fato o livro histórico do Novo Testamento. Ele é um livro de uma característica histórica. Ele tem esse enfoque, esse objetivo. Mas ele não é uma história exaustiva, no sentido de buscar relatar o máximo de fatos possíveis, relatar o máximo de acontecimentos possíveis. Lucas, e é onde entra de novo a questão da inspiração. Lucas está descrevendo aquilo que vai ser a espinha dorsal para a história do cristianismo. Nessa espinha dorsal nós vamos ter o desenvolvimento das principais doutrinas. E aí onde temos aí o édito, o documento de Jerusalém, que é exatamente o primeiro embate entre o evangelho de muitos gentios e o evangelho judaico, né? Com a questão da lei mosaica em baila ali, sendo discutida se a lei mosaica deve se impor ao mundo gentil, ou se o mundo gentil está vinculado somente à salvação em Cristo Jesus, Jesus como um único e suficiente Salvador, que é a verdade que prevalece para nós hoje. Isso está sendo construído, né, no primeiro século da era cristã, e isso, se não tivesse sido resolvido nesta época, até hoje as igrejas estariam transtornadas, divididas entre seguir a Cristo como um único suficiente Salvador, ou ter Jesus mais vinculado a Moisés também. E aí, com essa definição que Atos dos Apóstolos passa para nós, vemos que a igreja ganha um norte, a igreja ganha uma definição doutrinária, num primeiro momento da história já, e essa definição doutrinária prevalece para nós até hoje. O que ao que os gentios estão vinculados? Estão vinculados à salvação unicamente através de Cristo Jesus.
Então você não pode ter idolatria, você tem que se abster da prostituição, como eles colocam lá da carne sufocada, que era uma questão vinculada também a práticas judaicas, era uma questão mais apaziguadora, vamos colocar assim. Vamos impor isso para uma questão de comunhão, para que judeus e cristãos possam sentar na mesma mesa, né? Então quer dizer, isso passa para nós como uma herança também das tradições judaicas, mas que são perfeitamente cabíveis dentro do nosso novo enfoque de vida, vivendo através da palavra e da doutrina de Cristo Jesus. Então o que acontece? Com esse primeiro documento, colocado em Atos, temos a descrição da espinha dorsal doutrinária da igreja, que está principalmente em Paulo e em Pedro, também em Tiago, mas principalmente em Paulo e em Pedro, né? A igreja desenvolvendo-se a partir desses dois personagens. E aí temos o livro de Atos, de fato, é um livro histórico, mas não é uma história exaustiva. Como podemos comparar, por exemplo, com o livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, aqui temos um texto do primeiro século da era cristã, tá? O texto de Atos dos Apóstolos, a história descrita aí por esse autor, né? O autor Lucas. Em 325 teremos outro esforço de construção de uma história do cristianismo, em 325 da era cristã, empreendida por Eusébio de Cesareia. Não só por ele, teve outros historiadores também, mas o mais importante tem sido Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia, na sua descrição da história da época, aproveita tudo aquilo que foi narrado pelo conteúdo bíblico e também coloca ali na sua obra a tradição preservada pelas igrejas. Então as igrejas do Oriente, as igrejas do Ocidente, as igrejas de Alexandria, ele preserva as igrejas de Cesareia, as igrejas do Oriente, ele aproveita essa tradição juntamente com o conteúdo bíblico. Com isso a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia é muito mais abrangente que a história descrita em Lucas, em Atos dos Apóstolos. Só que qual é a diferença entre elas? Aqui temos uma história vinculada à espinha dorsal doutrinária da igreja. É esse o propósito aqui, nessa história. Preservar aquilo que é fundamental doutrinariamente. O que você precisa saber de relevante para você entender as doutrinas, para você entender a verdade, para você entender o desenvolvimento da igreja. Você tem aqui em Atos dos Apóstolos. O objetivo não é ser uma história exaustiva. O objetivo é ser uma história que preserve a espinha dorsal doutrinária da igreja, tá? Por isso que esses dois personagens são os mais importantes, são os protagonistas. Paulo, ele é responsável, depois de Cristo, ele é o maior responsável doutrinário do Novo Testamento. O maior aspecto doutrinário do Novo Testamento é desenvolvido primeiro por Cristo e depois por Paulo, tá? Então Paulo tem um peso, logo depois de Cristo, Paulo tem um peso gigantesco no Novo Testamento. Por isso, que Cristo encontrou pessoalmente. Exatamente, Cristo o encontrou pessoalmente, o chamou pessoalmente e entregou o Evangelho pessoalmente a ele. O incumbiu dessa tarefa. Além de Paulo ser bem poliglota, ser bem entendido. Poliglota, exatamente. Instruído, né? É isso aí. Gamaliel, foi criado ali no meio dos sábios. Maravilhoso. Aí Jesus entendeu ali que era a ferramenta necessária. Que é o que ele chama, né? Né? É isso aí. É o que ele chama. Né? Um vaso caro na mão dele, né? Então você vê aí. Se estão combinados com esse mudou, para Jesus a visão é outra. Jesus não veio como Jesus veio de uma forma especial. As pessoas veem os defeitos que elas são. Jesus vê aquilo que ela pode ser. Pode ser, aquilo que ela pode ser. Pode ser aproveitado. Exatamente. E ela tivesse. Hoje não é nada, agora não é nada, mas o que ele pode ser? E Jesus vê, Jesus sabe que ele virá a ser. A tendência do homem é a pessoa ser boa, porque se ele errar uma vez já condena. Né? Já o condena, já não há salvação para ele. Um erro só já cobre todas as qualidades. Exatamente, pois é. Quando devia ser o contrário. A partir da ótica cristã, deveria ser de outra forma. A gente crê no milagre ou não? A gente crê na salvação ou não? A gente crê no perdão ou não? Se a gente crê no perdão, a gente tem que crer que as pessoas têm jeito. Que as pessoas têm solução, têm salvação. Agora, se não crê, as pessoas olhavam para Paulo e falavam, isso aqui não tem jeito, não tem salvação. Ele persegue os cristãos de uma forma cruel. Jesus olhava para ele e falava, vai ser a minha ferramenta.
vai ser o meu instrumento, caríssimo na minha obra. Pedro com Paulo não se batia muito bem não, né? Devido